volta, eu encontrei um jovem que disse para mim o seguinte: olha, eu conheço a Igreja da Reforma, já frequentei há algum tempo, mas a Reforma não cresce. Aí eu agora estou num outro ministério que a gente vê crescer, se expandir, por isso é que eu estou lá. Que lá a gente vê o movimento, a coisa aumentar, e a Reforma não cresce. Eu disse para ele: olha, independentemente do movimento que você participa, a palavra de Deus nos diz que a igreja precisa de ter profecia. E a profecia do Apocalipse menciona que a igreja remanescente tem 3 características que a distinguem das outras igrejas: guarda os mandamentos de Deus, tem a fé de Jesus e tem o dom de profecia, ou testemunho de Jesus. Aí mostrei pelos textos de Apocalipse, e ele pensou e disse assim: mas sabe que isso é interessante? Eu nunca tinha olhado por esse lado. Eu vou examinar isso melhor. A Bíblia diz que, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei é feliz. Então a igreja precisa, ao mesmo tempo que tem a profecia para guiar, para dirigir a igreja, ela precisa ser dirigida na obediência aos mandamentos de Deus. Qualquer profeta que não professa que os mandamentos de Deus precisam ser guardados, não é um profeta verdadeiro. Bom, o apóstolo São Paulo cita o dom de profecia como sendo o dom superior a todos os outros dons do Espírito, menos, claro, que o amor, não é? Ele diz no capítulo 14 de 1 Coríntios, verso 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Assim ele coloca o dom de profecia como superior aos demais dons do Espírito, claro, perdendo apenas para o amor, que é o dom supremo. Deus sempre comunicou com o homem desde o início, antes do pecado, falava pessoalmente com Adão no Éden, posteriormente, depois do pecado, o homem não teve mais condição de ver a Deus pessoalmente, por causa do pecado, então Deus passou a se comunicar com o homem de diversas formas, por meio de anjos, por meio de falar-lhe a consciência, por meio de sonhos, visões, por meio de profetas. Deus sempre usou os profetas. Quando nós chegamos à nova dispensação, diz assim no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Assim, Jesus superior a qualquer profeta que já tenha vivido neste mundo. Durante o período da igreja primitiva, muitos profetas foram usados por Deus. A igreja primitiva tinha todos os dons do Espírito e, consequentemente, se distinguia o dom de profecia, que naquele tempo se manifestava por vários dos servos de Deus. Entre eles podemos citar o próprio São Pedro, João, Paulo, Ágapo e assim outros profetas. Durante a história do povo de Deus, Deus se serviu também de muitas mulheres como profetisas. E nós podemos citar Ulda, irmã de Moisés, Miriam, irmã de Moisés, Ulda, Débora e outros nomes que foram citados na palavra de Deus, que eram mulheres a quem Deus serviu em determinado tempo para transmitir a sua vontade. Um período, entretanto, de 400 anos entre o profeta Malaquias e João Batista, Deus não se manifestou, não existe conhecimento de nenhum escrito inspirado, de nenhuma manifestação profética nesse período, conhecido pelos evangelhos como período interbíblico. Esse período Deus silenciou a respeito da sua vontade, dado a distanciamento do seu povo da vontade de Deus e preparando assim o caminho. Quando João Batista veio preparando o caminho para o Senhor, realmente a situação do povo era desesperadora, haviam se distanciado muito dos princípios da palavra de Deus. Bem, não havendo profecia, o povo se corrompe, e é de se esperar que a igreja dos últimos dias tivesse novamente ressurgimento do dom profético. E de fato nós temos conhecimento na história de que Deus chamou pessoas para estar à frente da sua igreja, dirigindo, iluminando, orientando, revelando a sua vontade à igreja, e isso aconteceu
a partir do ano de 1844. No ano de 1842, Deus chamou um jovem chamado William Foy. William Foy foi lhe dada uma visão a respeito do povo de Deus, a sua trajetória até a Cidade Santa. Ele sentiu-se pressionado, sentiu muito difícil a responsabilidade, entendeu que não daria conta de estar à altura e recusou o dom. Deus então chamou, no início de 1844, outro jovem chamado Hasenfors. Hasenfors também recusou o dom, porque também Deus lhe mostrou as dificuldades que ele teria de enfrentar caso assumisse a responsabilidade de profeta naquele tempo. Então Deus chamou uma jovem chamada Ellen Harmon. Essa jovem era uma jovem debilitada fisicamente, dado um acidente que sofreu na infância, mas muito dedicada a Deus, uma pessoa preocupada com a salvação dos outros, com o trabalho missionário, havia dedicado toda a sua infância em advertir seus conhecidos, parentes, amigos, a respeito da próxima vinda de Jesus, e quando ouviu a pregação de Guilherme Miller a respeito da volta de Jesus em 1844, ela então aceitou essa mensagem e dedicou-se inteiramente à preparação para receber o Senhor em glória. Entretanto, a palavra de Deus nos adverte também que não devemos ouvir a qualquer espírito. Nos nossos dias, surgem frequentemente nomes proferindo visões e proferindo profecias, especialmente em relação ao fim do mundo. Nós temos várias profecias desse tipo, pessoas que se dizem profetas, profetizando o fim do mundo, já quantas vezes já foram marcados o fim do mundo, e isso não aconteceu. O ano de 2012 está previsto também o fim do mundo, no mês de dezembro, o fim do mundo no ano de 2012. E nós sabemos que isso não vai acontecer, porque essas profecias não se baseiam nos critérios da palavra de Deus. Nós temos, entretanto, como descobrir, entender, investigar para ver se essa profecia é de Deus ou não. E é esse o objetivo da mensagem desta manhã. Podemos ou não crer no que nós entendemos ser o dom de profecia. João, primeira carta de João, capítulo 4, verso 1, diz: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, muitos têm saído dizendo ser até o Cristo, mas não deis crédito a qualquer espírito. O primeiro ponto que nós precisamos entender a respeito na investigação, a respeito de um dom profético o profeta tem vida consagrada a Deus? A sua vida está em harmonia com a palavra de Deus? Mateus capítulo 7, verso 15 e 16, o Senhor Jesus disse: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Então esse é o primeiro ponto que precisamos examinar. Ellen White casou-se no ano de 1846 com Tiago White, então passou a chamar-se Ellen Gould White. Esta jovem teve na sua vida momentos difíceis, dada a sua saúde debilitada, em que ela pensou que não suportaria até a idade adulta. E por isso ela se dedicou inteiramente à preparação espiritual e à proclamação da mensagem do advento de Cristo. Sua vida conformava-se com a vida de uma pessoa que de fato crê que o Senhor Jesus viria e ela precisava estar pronta para encontrar em glória. Escritos testificam da sua vida ativa no serviço de Deus. O comportamento de um profeta durante as visões é outro sinal que distingue o verdadeiro do falso profeta. A palavra de Deus nos diz em Números 24 que Balaão, quando teve visões de Deus, prostrou-se de olhos abertos, diz ele, que tem a visão do Todo-Poderoso, prostra-se, porém, de olhos abertos. O profeta se mantém numa condição de que ele vê como que vê o distante, porque de fato ele está tendo uma visão, ele mantém os seus olhos fixos, não em alguma coisa à sua volta, mas
distante, seu olhar é distante, como de fato esteja vendo algo que não está no ambiente. Outro sinal muito característico do verdadeiro profeta é que ele, frequentemente, durante a visão, ele tem uma força muitas vezes sobrenatural, isso foi revelado na vida de Ellen White, e às vezes, com frequência, desfalece após a manifestação do poder de Deus. E o mais intrigante é que a pessoa não respira. Daniel, capítulo 10, verso 8, 9 e 16, ele diz que não restou fôlego nele no momento em que ele teve a visão junto ao rio Ulai. E esse fenômeno, que pode ser um dos mais convincentes da manifestação profética de Ellen White, foi testificado muitas vezes, mesmo por médicos na sua vida. O período em que ela ficava em visão ia de 15 minutos, às vezes até 3 horas, e durante todo esse tempo ela não respirava. E nós sabemos que nenhum ser humano consegue viver sem nenhum dano para a sua mente, para o seu cérebro, mais de 5 minutos sem oxigênio. E ela passava sem respirar durante períodos que ia até de 3 horas, isso comprovadamente por médicos. Está no livro Crede em Seus Profetas, página 123, 124. Certa vez, na cidade de Michigan, um doutor chamado Dr. Brown, um médico espírita, jactava-se de que poderia desvendar o segredo de Ellen White, poderia controlá-la em visão, poderia desmascarar, dizia ele, porque ele estava acostumado a lidar com fenômenos espíritas. E uma ocasião, quando Ellen White estava a trabalho na cidade de Michigan, ela, depois de uma reunião, ela começou a ter uma visão, e os irmãos se lembraram do Dr. Brown, e imediatamente foram avisar: olha, Ellen White está aqui, ela está em visão agora, e ele veio prontamente, porque ele tinha muito desejo de poder desmascarar a manifestação do dom profético de Ellen White. E quando ele chegou no ambiente onde ela estava, ele entrou, e quando ele se aproximou dela, ele voltou branco como ser, como se estivesse mortalmente ferido, e quis sair do ambiente. E eles falaram: não, mas diga o que o senhor viu. Ele disse: só Deus o sabe, só Deus o sabe. Ele: não, mas diga alguma coisa, o que o senhor achou? Ele disse: ela não respira, e voltou e quis sair. Ele: deixe-me sair desse lugar, e fugiu apavorado do local. Então, ela de fato não respirava durante o momento em que ela estava em visão. A coerência de pensamento, a maneira de apresentar a mensagem é outra característica do profeta verdadeiro. Ele não pode contradizer em seu ensino, ele precisa ter uma convicção dada por Deus. No livro Ellen White e a Humanidade de Cristo, Woodrow Wilson, ele escreve o seguinte: o primeiro elemento é a impressionante coerência doutrinária existente numa vasta coleção de escritos produzida no curso de 6 décadas por uma pensadora que não estava em busca de produzir uma obra doutrinária acadêmica, sistemática ou técnica. Citando o Eric Webster, ele diz: a coerência geral nos conceitos de Ellen White, ao longo de um considerável período de tempo, é um testemunho da clareza de seu pensamento. Ellen White não estava preocupada em escrever uma obra doutrinária ou acadêmica, uma obra técnica para lançar ao mundo. Ela apenas transmitia a verdade como lhe era apresentada por Deus. Mesmo assim, ao longo de em torno de 70 anos de ministério, sua coerência de pensamento, a harmonia dos seus escritos é uma coisa impressionante. O profeta precisa estar sujeito à igreja. Este é outro ponto importante na vida de um profeta. O profeta que fala em nome de Deus está sujeito à igreja, ainda que ele tenha a mensagem para dirigir a igreja, mas ele está sujeito à igreja. A palavra de Deus diz que o espírito dos profetas está sujeito ao próprio profeta. Então, o espírito do profeta não é descontrolado, mas o próprio profeta pode ter domínio sobre a ação profética, segundo a palavra de Deus. No livro Primeira Mensagem Escolhida, página 207, diz o seguinte: durante todo o tempo em que os irmãos pioneiros estavam estudando a palavra de Deus para compreender a verdade presente, ela dizia: eu não podia compreender o arrazoamento dos irmãos. Minha mente estava, por assim dizer, fechada. Não podia compreender o sentido das passagens que estudávamos.
Esta foi uma das maiores tristezas da minha vida. Fiquei nesse estado de espírito até que nos fossem tornados claros todos os pontos principais de nossa fé em harmonia com a palavra de Deus. Os irmãos sabiam que, quando não em visão, eu não compreendia esses assuntos e, por isso, acreditavam. Então, durante todo o tempo em que eles estavam estudando os princípios que hoje nós defendemos como verdade presente, Ellen White não conseguia entender, em estado normal, os assuntos proféticos, as doutrinas, era a mente como estava fechada. Só depois que todo o conhecimento, a compreensão doutrinária estava pronta, que Deus lhe abriu a mente e ela começou a compreender por si só. Mas quando os irmãos tinham grande dificuldade de compreender determinados assuntos, então o Espírito de Deus vinha sobre ela e ele explicava com clareza cada ponto da palavra de Deus, e como os irmãos sabiam que ela não entendia os assuntos em estado normal, criam que Deus estava, portanto, revelando a verdade. O cumprimento das profecias é o ponto mais convincente de um profeta verdadeiro. Deuteronômio capítulo 18, verso 21 e 22. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta palavra que o Senhor não disse, com soberba falou o tal profeta, não tenhais temor dele. Então, um ponto principal, além dos que já citamos, que distingue o profeta verdadeiro, é se as suas profecias, de fato, se cumprem. Eu quero citar alguns fatos importantes da obra de Ellen White como profeta da igreja remanescente. Quando, em 1850, iniciou os fenômenos espíritas na cidade de Hydesville, em Nova York, começou da família Fox. Algumas pancadas na parede, havia duas adolescentes, começaram a ouvir bater na parede do quarto delas, e a adolescente brinca com tudo, batia de lá, elas batiam de cá. Andavam em volta da casa, não viam nada, mas entrava, batia na parede. Elas começaram a fazer perguntas. Olha, responde com tantas pancadas. E a pancada, viram que a pancada era inteligente. Mas, ó, isso está interessante. Ocorre que poucos dias depois, uma das jovens recebeu uma entidade, um espírito lá, que dizia ser um homem que havia sido assassinado há muitos anos, que ninguém havia descoberto o corpo, e que ele havia sido enterrado lá no porão dessa casa onde eles moravam. E eles anunciaram isso à polícia, foram lá escavar o porão e, de fato, descobriram lá o esqueleto do homem que há anos havia sido assassinado, nunca haviam descoberto o corpo. E, a partir de então, esse espírito, professamente o espírito desse homem, começou a se manifestar nessa jovem, e as pessoas começaram a fluir para a casa, para agora fazer suas consultas. Ali iniciou o espiritismo moderno, né? Quando aconteceu esse fenômeno, em 1850, Ellen White escreveu o seguinte: vi que logo seria considerado blasfêmia falar contra as pancadas, que isso se espalharia mais e mais, o poder de Satanás aumentaria, e alguns de seus dedicados seguidores teriam poder para operar milagres, e mesmo fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Foi-me mostrado que, por essas pancadas e pelo magnetismo, esses mágicos modernos procurariam ainda explicar todos os milagres operados por nosso Senhor Jesus Cristo, e muitos creriam que todas as poderosas obras do Filho de Deus, realizadas quando esteve na terra, foram executadas pelo mesmo poder. Esta foi a profecia em 1850, ela escreveu. No ano de 1950, o Espiritismo lançou um livro chamado Centenário do Espiritismo Moderno. Nesse livro, eles praticamente reproduzem as mesmas palavras que Ellen White profetizou há 100 anos antes. Eles dizem que o Espiritismo é uma santa doutrina, que os espíritos, os evangélicos e mesmo os espíritos não devem tocar na santa palavra Espiritismo, a não ser com mãos e corações puros, e que os milagres operados pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelos seus apóstolos foram operados pelo poder do Espiritismo. Então, reproduz exatamente essas palavras no livro, comemorando 100 anos do Espiritismo moderno. E nós sabemos que hoje o Espiritismo é a maior religião por todo mundo, porque ela se manifesta de várias maneiras, em várias religiões em volta do mundo. Em 1875, Ellen White escreveu Contra o Fumo, num tempo em que a ciência médica não falava contra o tabaco.
e ele era usado em larga escala e não se tinha ainda descoberto os males do tabaco. Ellen White escreveu o seguinte: o fumo é um veneno lento, perigoso, e seus efeitos são mais difíceis de desaparecer do organismo do que os do álcool. Que resistência tem o adepto do fumo para deter o progresso da intemperança? Deve haver em nosso mundo uma revolução acerca do fumo antes que o machado seja posto à raiz da árvore. Profecia que nós vemos cumprir-se literalmente em nossos dias. Aproximadamente 50 anos que o mundo se levanta e cada dia mais aumenta o trabalho anti-tabagismo. Quando eu era criança, a gente pegava um coletivo e, não importando que dia fosse, tinha dias de chuva que o ônibus estava todo fechado, ônibus cheio, e as pessoas estavam sentadas fumando tranquilamente seus cigarros, nem se importando com quem estava dentro do coletivo. Hoje, até nas vias públicas, o cigarro já é indesejável. Quando uma pessoa acende o cigarro, você vê várias pessoas saindo de perto para não respirar a fumaça do tabaco. Profecia cumprindo-se literalmente mais de 50 anos depois. E ela diz que antes que seja posto o machado à raiz, deveria haver no mundo todo, uma revolução contra o tabaco. No ano de 1890, aconteceu um fato muito interessante na cidade de Battle Creek. O pastor Jones, aquele da justificação pela fé, ele fez uma pregação mais ou menos pelo meado do mês de abril no santuário de Battle Creek. Enquanto Ellen White estava na Austrália, nessa época ela passou 10 anos, de 1889, 1899 aproximadamente, ela passou na Austrália. E nesse período, naquele tempo, não tínhamos internet, não tínhamos aviões, não tínhamos meio de transporte rápido como hoje, não tinha meio de comunicação rápido como hoje. Então, uma pessoa lá no outro continente estava realmente isolado do outro continente. Da Austrália, do outro lado do mundo, para os Estados Unidos, era muito quilômetro, né? E então, para se comunicar, era com uma dificuldade muito grande, por meio de cartas, que levava às vezes meses para poder vir de navio de um lugar para o outro. E surgiu então nos Estados Unidos uma jovem chamada Anna Philip, e essa jovem começou a profetizar. Seus escritos se assemelhavam, escrevia aquelas coisas que ela tinha de visões e sonhos, e esses escritos pareciam muito com os escritos de Ellen White. E o pastor Jones começou a comparar as visões, as revelações de Anna Philip, e entendeu que provavelmente Deus havia chamado Anna Philip para dirigir a obra nesse continente, enquanto Ellen White estava trabalhando em outro continente. E ele foi, então, num sábado de manhã, em Battle Creek, e ele levou 1 hora comparando os escritos de Anna Philip com os de Ellen White, as suas profecias, e defendendo que, de fato, eram muito semelhantes e que ele considerava muito justo que Deus tivesse chamado Anna Philip, agora, para ficar até que Ellen White retornasse da Austrália. Bem, isso causou confusão na mente dos irmãos da sede. Alguns irmãos acreditaram que ele estava certo, outros achavam que não, de maneira alguma, e alguns ficaram em dúvida. No domingo pela manhã, então, Jones foi ao correio. Naquele tempo, você ia ao correio buscar correspondência, e não o correio, o carteiro levava na sua casa. E ele foi até o correio saber se tinha alguma correspondência para ele. E, para a surpresa dele, havia um grande envelope no correio, destinatário pastor Jones, e escrito por Ellen White. Ele assentou-se ali mesmo no correio, abriu o envelope e começou a ler. E ficou perplexo. Ela perguntava, entre outras coisas, o seguinte: quem te autorizou a pregar aquele sermão como você pregou ontem no santuário de Battle Creek, dizendo que Anna Philip foi chamada para o ofício de profetisa? E agora ela começa a descrever detalhes da pregação dele, detalhes descrevendo tudo o que ele falou, e ele olhou a data da carta, 15 de março, um mês antes. Lá na Austrália, Deus revelou para Ellen White tudo o que ele iria pregar um mês depois, quando nem ele mesmo pensava em fazer aquele sermão. E ele ficou sem fala, e voltou no próximo sábado ao santuário de Battle Creek, e desfez, então, agora, apresentando as visões que Deus lhe deu, a carta de Ellen White, desfez o que havia falado no sábado anterior. Irmão, só Deus sabe o que o homem vai pensar antes que ele pense. Nós podemos ter muitas manifestações proféticas, mas quando uma pessoa chegar ao ponto de saber o que uma pessoa ainda vai pensar, não podemos duvidar que isso é dom de Deus. Uma outra profecia muito intrigante foi a que Ellen White teve a respeito dos prédios em Nova York. Uma ocasião, diz ela,
está no livro Eventos Finais, página 99, estando eu na cidade de Nova York, fui convidado à noite para contemplar os edifícios que se erguiam sobre andar para o céu. Garantia-se que esses edifícios seriam a prova de fogo e haviam sido erigidos para glorificar seus proprietários e construtores. A cena que em seguida passou perante mim foi uma alarma de fogo. Os homens olhavam os altos edifícios supostamente incombustíveis e diziam: estão perfeitamente seguros, mas esses edifícios foram consumidos, como se fossem feitos de material incandescente. Os aparelhos contra incêndio nada podiam fazer para deter a destruição. Os bombeiros não podiam fazer funcionar suas máquinas. No ano de 2001, quando o 11 de setembro foi destruída as duas torres gêmeas, nós vimos o cumprimento dessa profecia. Aquele prédio havia sido construído para suportar o impacto de aviões, construído à prova de fogo, e ele foi destruído em poucos minutos, não sobrou absolutamente nada. E essa visão ela tinha tido muitos anos, de que aqueles prédios que eram construídos para glorificar o gênio dos seus construtores, porque ali era a sede de mais de 25 grandes empresas multinacionais, o orgulho americano foi ferido bem na raiz, para que Deus fizesse cumprir a sua palavra. O profeta verdadeiro exalta a palavra de Deus, exalta a lei de Deus, exalta o nome de Cristo. Deuteronômio 13, verso 1 a 5, quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conheceste, se vamos, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. É importante que o profeta viva e defenda a palavra de Deus como está escrito na sua palavra. Se o profeta for contra um assim do Senhor, se ele se levantar contra o claro assim do Senhor da palavra de Deus, podemos ter certeza que esse profeta não é de Deus. Irmãos, um grande perigo que nós estamos vivendo nesses últimos dias é exatamente o distanciamento da fé no dom de profecia. Se nós formos à internet, vamos encontrar sites e mais sites, ali apresentando toda sorte de meios para desfazer da veracidade do dom de profecia. Sites que se dedicam unicamente a mostrar contradições e uma série de erros nos escritos proféticos. Não devemos crer nisso, porque também fora profetizado que um dos últimos ataques do inimigo à igreja remanescente seria levar as pessoas a descrer no dom de profecia. E, lamentavelmente, muitos dentro do nosso povo não creem no dom de profecia. A primeira compreensão que nós temos de que uma pessoa não crê no espírito de profecia é quando nós vamos exortar um irmão ou irmã, aconselhar a respeito de um assunto, e ele pergunta assim para a gente: está escrito na Bíblia? Eu disse: não, está escrito na Bíblia, mas está escrito no espírito de profecia. E é frequente isso. Mas os que se manifestam descrença quanto ao espírito de profecia, logo manifestam descrença também quanto à Bíblia Sagrada. Isso tem sido provado. Aqueles que começam a levantar questões, desconfiar do que está escrito no espírito de profecia, logo começam também a desconfiar daquilo que está escrito na Bíblia, dizendo que não é bem assim. O inimigo quer levar-nos à descrença na sua palavra, porque sabe que sem profecia o povo se corrompe, e por causa de descrer da profecia, o povo tem se distanciado dos princípios da palavra de Deus nesses últimos tempos. Muitos problemas nós estamos enfrentando na igreja atualmente, muito distanciamento dos princípios da palavra de Deus, são resultado da descrença no dom profético. Irmãos, essa é uma característica da igreja remanescente. O profeta precisa exaltar a Cristo e esse crucificado, e também essa característica nós vemos nos escritos de Ellen White. Ela diz, meditação no 77, página 97, suspenso na cruz, Cristo era o Evangelho. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não conservarão nossos membros de igreja o olhar num Salvador crucificado e ressuscitado, no qual se centralizam suas esperanças de vida eterna? Esta é a nossa mensagem, nosso argumento, nossa doutrina, nossa advertência ao impenitente, nosso encorajamento para os que choram, a esperança para todo crente.
se pudermos suscitar um interesse na mente dos homens que os leve a fixar os olhos em Cristo, poderemos afastar-nos recomendando-lhes tão somente que continuem a fixar o olhar no Cordeiro de Deus. Aquele cujos olhos estão fixos em Jesus abandonará tudo, morrerá para o egoísmo, crerá em toda a palavra de Deus, a qual é tão gloriosa e admiravelmente exaltada em Cristo. Irmão, se os olhos, Ellen White diz o seguinte: se falarmos de Cristo, quando Cristo entrar na alma, todos os problemas do crente desaparecerão. Hoje estudamos sobre o amor, e a nossa grande dificuldade é refletir o caráter de Cristo, porque quando contemplarmos a Cristo suspenso, como nosso suficiente Salvador, quando contemplarmos a Cristo como aquele que veio ao mundo e morreu para salvar-nos do pecado e da destruição, então o verdadeiro amor há de manifestar-se em nosso coração, e nenhum dos desvios que nós temos visto na igreja acontecerão, porque aquele que está em Cristo, diz aqui, crerá em toda a palavra de Deus, a qual é tão gloriosa e admiravelmente exaltada em Cristo Jesus. Para concluir, eu quero dizer uma profecia a respeito desse momento que a igreja vive, que está no livro Testemunho Seleto Mundial, volume 2, 289. Diz assim: foi-me mostrado que a descrença nos testemunhos de advertência, animação e repreensão afasta a luz do povo de Deus. A incredulidade cega-lhes a vista pelo que ignoram qual seja a sua legítima condição. Muitos que desviaram da verdade alegam como motivo de seu procedimento o fato de não crer nos testemunhos. Eis agora a pergunta: porventura estão dispostos a renunciar ao ídolo que Deus neles condena? Ou continuarão no seu hábito de condescendência, rejeitando a luz que Deus lhes deu, e que reprova as mesmas coisas que eles se comprazem? A dúvida para eles paira nisto: devo eu renunciar a mim mesmo e aceitar como de Deus os testemunhos que reprovam meus pecados, ou devam rejeitar os testemunhos porque os meus pecados são por eles censurados? Essa é uma pergunta que precisamos fazer. O que eu não creio, o que eu digo não ser nessa verdade para esse tempo, o que eu digo que não está mais em vigor para a igreja nesses dias, é porque está escrito ou porque eu gosto e a Espírito de Profecia ou a palavra de Deus repreende o meu pecado, então eu não aceito? Sabe, irmãos, olhando para Jesus, é o apelo da palavra de Deus, autor e consumador da fé. Por que isso, diz ele? Visto que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, desembaracemos de todo o pecado que estão de perto, nos a seguir, corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Que o Senhor nos abençoe para isso. Amém.